boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Na live de hoje do Ei Minhas Amigas, vamos falar sobre coisas que não te contam sobre a esclerose múltipla. Tem algumas coisas que ninguém fala, ninguém te esclarece. Então já vai colocando aí o teu aviãozinho, aperta o aviãozinho para mais gente poder entrar nessa live, ver o que a gente está falando, debater com a gente. Tem de esclerose múltipla ou não? É interessante, a gente gosta muito. Estou só esperando a Daniela entrar. Eu e a Daniela, quando a gente faz essas lives, a gente gosta muito de debater com vocês. Então, manda o aviãozinho aí, peça para mais gente entrar, para ver esse vídeo, para a gente poder trocar ideias. Quanto mais gente entrar, melhor. Melhor para o engajamento do canal, a Daniela já chegou. E melhor também para a gente poder estar conversando, né? Vamos chamar a Daniela, peraí. Chamou, a Daniela me chamou, vamos aceitar. Vamos. E pessoal, manda aviãozinho para mais gente entrar nessa live com a gente, para a gente poder trocar ideias. Atenção! Olá, Clemente, boa noite! Tudo bem? Tudo, e você, como foi a praia? Ótima, Ai, ótima. que delícia! Muito quente, mas tem o mar para refrescar. Ó, seguinte, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tá Sim, vendo que tá roxo aqui minha mão? tá roxo, é. Sabe o que foi isso? Pronto. De madrugada eu resolvi ir no banheiro. E Certo. aí eu tenho, vamos dizer assim, desequilíbrios, né? Tonturas. De repente Sim. acontece. Puf. E tem uma paredinha que fica bem na frente da privada, aqui no meu banheiro. Uhum. Meu braço fez assim. E a mão foi direto na parede. Bateu com tudo na parede. Bati tão forte que ficou roxo na hora. Caraca, Na hora eu olhei e falei, nossa, tá roxo. Mas tudo bem. Pelo menos não está doendo. não, que bom, né? Que bom. Mas Porque na hora. Mas ficou roxo. ficou Porque roxo. na hora eu já passei cataflã. Entendi. Assim que eu bati, que eu vi como ficou, eu falei, nossa, vou passar um cataflã. Sim. Passei um cataflã e não tá doendo, mas tá roxo. E aí, Wellington, boa noite, Wellington. Manda aviãozinho pro povo entrar também, Wellington. Eu já mandei uns aqui. Vamos lá. Da aviãozinho. Hoje vamos falar sobre coisas que assim que você tem o diagnóstico de esclerose, ninguém te conta, ninguém fala. Gente, fala. Porque quando a gente tem o diagnóstico, a gente está lá no médico, o médico pega, abre o resultado do exame e fala, realmente, você tem esclerose múltipla. O que a gente ouve é uma doença que não tem cura, Não tem cura, mas tem tratamento. tem tratamento. Então, vamos começar o tratamento. E ninguém fala mais nada. Não, e outra clássica. Você não vai morrer disso, mas vai morrer com isso, provavelmente.
Essa é Exatamente. clássica. É clássica, mas ninguém te conta. Ah, Renato, boa noite. Boa noite. Boa noite. E contaram para você, Renato, algumas coisas, além de, olha, não tem cura, mas tem tratamento, você não vai morrer de esclerose, mas vai morrer com ela. Falaram mais alguma coisa para você? Porque ninguém fala nada. Não fala que o remédio vai fazer mal, que no começo vai ser um perrengue, que teu corpo pode ou não acostumar com o remédio, que se Não fala. acostuma, tudo bem, que nem você acostumou com o seu. Eu também acostumei com o meu, que é o Tecfidera. Mas demorou. Mas demorou. Demora. O Avonex eu tomei por 5 anos, mas meu corpo não acostumou. Até no final estava pior que no começo. Por isso que eu mudei. Sim. Isso o médico não fala para você, né? No meu caso, como desde o início aconteceu esse problema da bexiga comigo, o médico também não falou, Não. né? Eu fui procurar urologista, fiz aqueles estudos urodinâmicos, um monte de coisa. E o urologista puro, quando você procura ele não te fala. Mesmo você falando que você tem esclerose, e você não associa esse problema, a princípio, com a esclerose. Depois, com o tempo que você vai vendo, aí você pergunta para o neuro, ele fala, pô, você não me avisou? Porque, assim, parece que é inerente. Mas você acabou de saber o diagnóstico. Como é que você ia saber da bexiga? Parece que você, tipo, é usual. Você tem esclerose, você tem que saber que você vai ter bexiga neurogênica. Tem que saber que o remédio vai te dar reação ou não. Tem gente que não tem reação nenhuma. Quando eu tomei Copaxone, não funcionou, mas eu não tinha reação nenhuma com Copaxone. Sim. A primeira vez que eu tomei a medicação, eu tive um febrão, que eu delirei. Eu falava, eu vou morrer. Eu delirei. Eu tomei um monte de paracetamol, estava tomando gota ainda. E imagina, não cortava a febre. E eu com aquela sensação de frio, de febre, de dor no corpo e dor de cabeça, que é uma sensação bem chata, né? É como se você tivesse uma gripe muito forte que dá tudo isso. No outro dia, quem disse que eu conseguia trabalhar? Não conseguia. Isso o médico não me avisou, né? Então, tem várias coisas que a gente vai ter que ir descobrindo. Ninguém avisa para você também que a questão da fadiga, que você vai fadigar, que existe a fadiga. Olha, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu falavam para mim, não, mas fadiga. Eu falava, eu não estou fadigada. Eu não estou fadigada. Mas eu tinha alguns sintomas assim, minha perna parecia que não respondia mais, aquela sensação de exaustão que você não quer pensar mais em nada, né? E ninguém me explicava que isso era fadiga. Ninguém nunca me explicou o que era fadiga, tanto que eu falava para todo mundo, eu não tenho fadiga. Não explicava o que é fadiga,
E eu falava, não tenho fadiga, porque eu achava que fadiga era você ficar com meio metro de língua para fora, igual cachorrinho, Eu quando tá também. cansado. E não é isso. E eu tinha os sintomas da fadiga, É, que eu começava a achar assim, pô, por que eu não tô conseguindo isso? A fadiga, eu tive muita fadiga mental também no início, mais do que a física. Tanto que eu tinha dificuldade de concentração. Eu não conseguia ler com a frequência que eu lia, nem, nem e-mail, nem ainda livro, mais você nem que trabalha com nada. advocacia, que tem que toda hora estar lendo, estar Lendo. estudando. Eu não conseguia me concentrar direito. E eu não entendia que aquilo era um problema de fadiga mental mesmo. Porque seu cérebro não está funcionando mais do jeito que funcionava antes. Seus neurônios não estão É. correspondendo, né? Outra coisa também que eu não sabia é que tinha fadiga mental. Eu só É, sei que tinha fadiga física. é exatamente isso que eu estou falando. Não sabia que Né? isso era fadiga. Eu comecei a achar que eu estava com preguiça. Por que que eu estava desmotivada? Aí você Renato começa a está entrar. falando que descobriu depois de 10 anos. Mas você descobriu o que, Renato? A esclerose depois de 10 anos? Que você começou a sentir alguma coisa? A Conta isso pra fadiga, gente. a Ah, quer fadiga, entrar né? na live também? Se quiser entrar E na live, a gente te chama. É mais fácil também do que você ficar escrevendo. ficar falando, É, fala que é melhor. Então, essa questão da fadiga, não te falam. E a princípio, falava assim, você está fadigada? Não, não estou fadigada. Não estou sem ar, não estou cansadona, assim, mas eu sentia as pernas, sentia essa questão da cabeça, de não tá legal, tá meio zoada, né? E não entendia que era fadiga. Isso ninguém te fala também. não, não fala. Eu estou aqui com uma colinha, vou até ler que mais que não falam pra gente. Nunca me falaram e eu nem sabia. Se você sabe alguma coisa a respeito, fala, tá, Dani? Eu também Tá, não sabia do bendito Black Hole. não sabia disso. Eu também não Aprendi agora. sabia. É, eu aprendi há pouco tempo. Aprendi É, agora. eu só ouvi pela primeira vez isso vendo uma live do Dr. Matheus Vazen o ano passado. Sim, Que aí eu fui ver o que era Black Hole. Que Black Hole é aquelas manchas pretas na ressonância magnética. Eu nunca prestei atenção nas minhas ressonâncias para ver se tem esses buracos na ressonância. Que quer dizer, esse buraco, essa bola preta na ressonância, quer dizer que você não tem mais neurônio, que o neurônio realmente morreu. Aquele que estava ali já era, acabou. é, exatamente. Porque é meio lógico, né? Se ele perdeu a capinha de proteção, que é a baía de Melina, ele acaba ficando desprotegido e aí frágil e pode vir a desaparecer. É. Qualquer coisinha vai atacar e ele vai pro espaço. Desaparecer. Vai desaparecer. Ele vai estar em outro lugar que não onde deveria, né? É, porque o que eu já sei também, isso também ninguém falou, mas eu fui aprendendo depois, é que
quando você tem esclerose múltipla, o que acontece? Você vai perder a função porque você perdeu bainha de mielina que recobre o neurônio. Só que aquele neurônio que não está respondendo mais, o cérebro vai procurar um outro neurônio para fazer a função dele. Sim. Também por isso que a gente fica mais cansado, mas vai fadigado. Isso. E também ninguém falou que a fadiga era do jeito que ela é, que é extenuante, que ela acaba com as suas forças. Que é a fadiga que é assim, tá bom, eu tô aqui, de repente, puf, eu desligo e esquece. Já era. Sim, sim. Não funciona mais nada. É. E também ninguém falou assim para você, olha, para passar a fadiga, você senta ou deita, você refresca o seu corpo, porque o calor atrapalha demais. Ninguém nunca falou para mim que o calor atrapalha. Com o tempo, com a convivência, que você vai perceber que o calor é um fator que agrega, assim, que ele causa muito transtorno, assim, de fadiga, né? Então, você acaba não... Ninguém nunca te falou, olha, o calor, né, prejudica, Eu não pode sei quem está prejudicar. ouvindo, mas o meu primeiro médico neurologista, que foi o Dr. Tarso Adoni, ele não falou que o calor ia dar a fadiga, mas ele falou, quando você sentir calor, passa gelo no corpo. Mas ele não falou, olha, você vai sentir calor, você vai passar mal, vai dar fadiga. Ele não falou isso. Não explica. Não explica. Assim como quando eu comecei a fazer fisioterapia, que ela falava assim, tá fadigada? Eu, não, tô fadigada. E aí, quando tava calor, eu sentia aquela questão nas pernas, aí parecia que eu tava com preguiça. Até eu entender que aquilo é fadiga, foi difícil. Foi difícil, né? Ninguém fala para você também que as tarefas comuns que você fazia antes, você vai fadigar mais rápido. Por exemplo, Ninguém fala também que isso é assim, essa canseira, vamos dizer, que não chega a ser uma fadiga a princípio, essa canseira vai dar logo de cara, que pode não dar. não. E ninguém fala assim que você pode, por exemplo, uma coisa que você fazia. Um exemplo, limpar a casa. Você não consegue limpar a casa de uma vez só. Você vai conseguir, mas vai ter que ser mais espaçado. Por quê? Porque vai acabar sua pilha antes. Ao invés de você limpar a casa toda no mesmo momento, não. Você vai ter que fazer uma coisa, depois outra. Você lava o banheiro agora, de tarde você passa o pano. E aí, e assim por diante. Porque eu já estou na fase assim, se eu lavar o banheiro agora, esquece, não faz mais nada o dia todo. Eu não consigo. É como eu falo aqui em casa, eu tenho que escolher as minhas batalhas. Hoje, né, tem que fazer isso, vai ter que lavar o banheiro, então hoje eu vou lavar o banheiro. Ah, você não vai para academia? Não, eu tenho que escolher as minhas batalhas. Ou eu vou para academia, ou eu vou lavar o banheiro. Os dois não vai rolar. Não vai rolar. É a mesma coisa, foi o que eu falei outro dia para minha mãe. Minha mãe, vamos fazer uma oração de manhã? Falei, não, porque eu vou lavar roupa.
Ou eu faço oração, que querendo ou não, você tem que gastar energia para raciocinar, você tem que pensar no que estão falando, você tem que prestar atenção. Ou eu lavo roupa. As duas coisas de manhã não dá para fazer. É. E aí ninguém te explica que a sua pilha acaba 5 vezes mais rápida do que as outras, ou do que antes de você ter esclerose. Por isso que É, você porque, também fica sem entender. Mas eu conseguia fazer isso. Por que é, agora eu não consigo? eu limpava a casa em 2 palitos, a casa É. toda. Lavava, eu tinha 2 banheiros, eu lavava os 2 banheiros, arrumava o quarto, passava pano no chão e ainda sobrava o resto da manhã para fazer nada, né? Então, a gente não sabe. A gente não começa a não entender, né? E começa a perceber esses apagões, porque é um apagão mesmo. Porque parece que a sua energia acabou. É como se você tivesse ligado a uma tomada e de repente puxar o fio da tomada. É, o Renato está dizendo aqui que ele descobriu que é fadiga 10 anos atrás, é isso? Parece. Eu entendi. Aliás, boa noite, Ivan. Boa Obrigada noite, Ivan. por entrar. É bem isso mesmo. Porque, assim, a gente, logo de cara, eu não tinha essa fadiga, assim, das pernas, de ficar mole com calor, não tinha. Eu Mas também não. o que eu tinha, isso é real, é a fadiga mental. Eu estava muito cansada, muito extenuada para ler, para fazer qualquer tipo de raciocínio. Eu estava enroscando, não conseguia. Isso aconteceu comigo. Primeiro veio a fadiga mental, depois eu comecei a sentir a fadiga no corpo, É. porque antes de ter a fadiga, eu tive muita dor nas pernas, o que não é muito comum, né? A maioria das vezes as pessoas não têm dor, tem formigamento, e eu tinha dor mesmo nas pernas. Sentia o formigamento e sentia dor, e não sentia a fadiga. Ó, Depois, com o passar do tempo, fui sentindo. para vocês verem como a esclerose é bem individual para cada pessoa mesmo. Eu já não sentia dor, não sentia formigamento, não sentia nada. E não sinto até hoje. A única coisa que eu sinto hoje na perna é dor no joelho. Mas por quê? Por causa do que eu estou trabalhando errado com o músculo da perna para poder ficar de pé e andar. Sim. Aí você Mas hoje, força o é, tendão, né, do joelho. Mas é bem particular e assim, o médico não vai falar, ele vai falar o básico para você. Ele não vai falar essas especificidades. Até entendo, porque cada um vai reagir de uma forma. Cada pessoa vai acabar tendo uma característica, um sintoma diferente. é, com E, mais ou e menos é tempo de diagnóstico. Também tem essa. exatamente, também, não tem muito receita para falar, é isso, 2 ovos, 2 xícaras de farinha, não é assim. Para cada um acontece de uma forma. Então, você se depara assim, poxa, ninguém nunca me falou isso da esclerose. É verdade, ninguém nunca falou isso da esclerose. Mas acontece? Acontece. Com muitas pessoas? Com muitas. Com algumas não.
sim, algumas não. Algumas acontecem outras coisas, né? Mas esse é o tipo de coisa que não te falo. Não te falo da reação do remédio. Eu passei muito mal, não consegui trabalhar no dia seguinte, fui passando mal nas primeiras aplicações, e o médico não falou. Quem falou isso para mim foi a enfermeira do laboratório. Falou, ele dá uma reação e você pode ter febre, pode ter isso. Ok, tive um febrão que até delirei, achei que eu ia morrer. Fiquei meio maluca. Você tem ideia, eu peguei pano com água e se colocava aqui na testa, pano com álcool, aquelas coisas que mãe faz quando a Baixava a criança... temperatura corporal. É, porque minha temperatura foi lá para as alturas. Fiquei com uns 39, adulto com 39 graus de febre é duro. Oi, Aparecida, boa noite. Boa Boa noite. noite. Vamos supor, Dani, que a gente tem que fazer uma cirurgia. Eu enfrentei recentemente isso para a colocação do Dilmirena, porque eu usei não é anestesia, como que fala? Sedação. Sedação. Quem tem esclerose múltipla pode tomar qualquer anestesia? Descobri que sim. Ou no dentista, pode tomar também, não tem problema. Sim. Ou no hospital, para fazer alguma cirurgia, alguma coisa. E é claro, a gente sabe, a mais perigosa, não só para quem tem esclerose, mas para todo mundo, para qualquer pessoa, é a anestesia geral. Sim. Isso é normal. Para todo mundo vai ser perigoso. Porque você para de respirar. Às vezes você vai fazer, vamos supor, colocar uma coisa muito extrema. Você vai fazer uma cirurgia do coração. Teu Sim. coração já vai estar sendo trabalhado ali. Você não vai estar respirando por você mesmo, você vai estar respirando por aparelho. Então, quer dizer, uma anestesia geral é perigosa para qualquer pessoa. Sim. E eu tive esses questionamentos lá atrás, quando eu engravidei. Porque o médico falou assim, olha, é melhor fazer uma cesárea do que um parto natural. Porque se você entrar em trabalho de parto, pode desencadear uma crise, um surto, porque é muito esforço para o seu corpo. Pode ser que dê ruim. Então, é melhor fazer o parto normal, o parto cesárea. Ok. Eu posso tomar anestesia? Qual anestesia que eu posso tomar? Inclusive, foi a ginecologista, a obstetra, que também perguntou isso. Eu tomei a RAC, que é aquela que fica só da cintura para baixo, por conta da cesariana, que tem que cortar. E agora, em julho, eu tive que operar o olho. Eu tomei anestesia geral. E eu fui entubada, tive que usar uma sonda. Caraca. Porque estava com anestesia geral. Eles entubam você para não perder a oxigenação. Não, é angustiante pensar, putz, a Daniela passou por isso, mas, gente, é perigoso não só para ela que tem esclerose, mas para qualquer um. Sim. Tanto assim que para eu fazer a cirurgia, eu tive que fazer uma série de exames.
fiz exame de sangue, fiz exame do coração, eletro, tudo, controlar a pressão, um monte de coisa. Ó, só para vocês terem ideia, eu com a sedação, que é um negócio muito leve, vamos dizer assim, você continua respirando normal, Sim. você mesmo está respirando, sua pressão fica normal. Eu tive que passar no cardiologista, e o cardiologista que teve que me liberar. É. É porque você não fica consciente, né? A É, sedação é leve, mas tem que analisar todas essas questões, claro. porque se o seu coração não estiver trabalhando direito, dá ruim. Se a É. sua pressão não estiver normal, também é problema. Então, eu fiz a cirurgia e eu fiz essa bateria de exames para eu poder fazer a cirurgia, porque foi anestesia geral. Não A foi a sedação, primeira vez, não não, foi a primeira vez que eu tomei a geral. Não foi a não, primeira vez. qual foi a primeira mesmo? Primeira vez que eu tomei anestesia geral foi quando eu operei do nariz. Eu tinha desvio de septo e fiz alargamento das conchas nasais. É carne esponjosa. E aí eu tive que tomar anestesia geral também. Eu também. Quando eu tinha 9 anos, eu tomei fiz essa mesma cirurgia de carne Sim. esponjosa e tem mesmo que tomar anestesia geral. Mas a sedação é muito engraçada, porque você está ali, está conversando, aí você ouve a enfermeira falar assim, a anestesista, né? Vou aplicar a sedação. Como eu já tinha passado pela sedação uma vez, só deu tempo de eu falar assim, ah, tá bom, boa noite então. Puf, não vi mais nada. Eu também. Tem gente que tem dificuldade, né? É, Da sedação. Demora mais. Mas eu, que nem agora, quando eu operei do olho, a anestesista veio, colocou aquela máscara, né? E ficou conversando, porque eles vão conversando para saber é, o nível de consciência que você tá, né? é. Na terceira pergunta eu já não ouvi mais nada. Não lembro de mais nada. Já apaguei, só acordei depois. Isso foi comigo na primeira sedação. Na segunda já foi assim, eu acho que eu estava tão preparada, já tão esperando. Foi logo de manhã, não foi nem da outra vez que foi quase à tarde. Então, e eu estava com sono, porque eu tinha acordado cedo, 5 da manhã. Então, quer dizer, juntou o útil ao agradável. A hora que ela aplicou, eu puf, capotei. É, é isso. É isso. Mas a gente tem que tomar os cuidados que todo mundo tem. Essa parte cardiológica, né? Por conta da anestesia, mas é tranquilo. Eu lembro que quando eu engravidei, aí a gente fica mais ligado nessas coisas, né? Aí o pessoal do grupo de esclerose, no Facebook, um monte de coisa. Gente, eu vou ter que tomar anestesia geral para fazer meu parto. Eu falei, meu Deus! Aí eu já comecei a me preocupar, né? Porque a anestesia geral para o parto. É, Aí meu médico falou, não tem nada disso, não. não Vai tomar existe. Até normal você pensando, como assim ser geral para um parto? para o Como parto. assim? É, pois é. E eu Porque a já gente sabe, uma anestesia hack, que foi a que você tomou, tranquilo. Uhum, tranquilo. Tá bom, vai parar um pouco da cintura para baixo e pode acontecer, não é regra, de te dar algum problema, mas isso pode acontecer para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É. Mas
você fica consciente o tempo todo. É. A minha filha nasceu, a enfermeira veio me mostrar, né, aquelas coisas, porque eu estava consciente, eu não estava sentindo nada da cintura para baixo. Cortaram minha barriga, não estava sentindo. Mas da Quando cintura eu para cima eu nasci, estava consciente, estava respirando, estava tudo certo. minha mãe não fez cesárea para o meu parto, mas tomou a hack. Sim, E quando eu nasci foi a mesma coisa. Me levaram para minha mãe ver. sim. É, tipo, induzido, né? É, porque eu demorei uma semana para nascer, para dar contração. Porque minha mãe já tinha que ter nascido, mas não tem dilatação, não tem contração, não tem nada. Vamos esperar mais um pouco, porque na época que eu nasci, em Sim, 1973, não tinha cesárea, que nem tem hoje a torta de direito. Então vamos esperar mais. Que uma semana. Minha mãe voltou para casa e ficou, né? Que uma semana. sim. Era possível esperar, né? Uhum. Mas quando eu comecei a ver esses comentários, né? Não, agora eu vou ter que tomar anestesia geral por parto. Isso me assustou um pouco. E não é nada disso. Anestesia não vai interferir em nada com relação à esclerose. Anestesia tem que ter todos os cuidados, tem, mas como para qualquer outra pessoa. A parte cardíaca, né, de pressão, alteração da pressão arterial, essa questão. Mas com relação à esclerose, nada disso. A não ser que você já tenha alguma coisa no coração ou na Não, respiração, aí tudo bem. Você tem esclerose, claro, vai ser diferente. Mas só esclerose, você pode tomar qualquer não. anestesia. Pode tomar qualquer anestesia. A princípio, sim, né? É. Porque é difícil. E também, Tá falando, assim, fala. não, eu ia falar só que, ainda com relação a essa questão de ter filho, quando eu descobri que eu tinha esclerose, eu perguntei para o médico se eu poderia ter filhos. Ele disse que sim, só que também não me disse assim, quando você quiser, você tem que planejar, você tem que parar a sua medicação antes. Não me explicou nada disso. É exatamente isso que eu ia falar. Normalmente não se fala a respeito, mas a gente já sabe hoje que existem, hoje em dia, medicamentos para esclerose que você pode sim engravidar e continuar tomando. Sim, E tem, inclusive, medicamentos. Os neurologistas normalmente não falam isso, mas tem medicamentos que nem aquela Tati. Como que é o nome dela mesmo? Tati Roku. Não, gente, esqueci o nome da Tati. A Tati, ela está tomando um remédio para esclerose e ela até engravidou. É o alentuzumab ou Lentrada. E a gente já sabe também que tem outro, que é a quadriblina. isso. Que dá para você engravidar. O Lentrada, o alentuzumab que a Tati está tomando, tem meio que fazer um planejamento. Sim. Não que você não possa engravidar, mas o Lentrada você toma, como que era? Toma um hoje, espera 3 semanas, toma outro. Primeiro fazia isso, aí
dava o tempo, né? É. E E aí aí depois você pode engravidar. Isso, isso. Mesmo porque não vai ter mais remédio. O remédio vai estar no seu corpo agindo para esclerose, mas não vai afetar o bebê. E a Isso, quadriglina é um remédio que, se eu não me engano, mesmo tomando o remédio, você pode engravidar. sim. Tem agora uma gama de remédios que você pode, né? No meu caso, felizmente, eu não planejei engravidar, eu engravidei, eu não tive surto e não estava em crise, né? Não estava com nenhuma lesão ativa, então eu consegui parar de tomar a medicação, que é o Rebif, e só voltar depois que minha filha nasceu. É, porque depende muito também de cada médico, mas a Sim, gente já sabe que o rebife não é pode aconselhável tomar. mesmo continuar tomando. É. Agora, já o natalizumab e o Copaxone, você pode. Uhum. Mas depende do seu caso. Sim. Tudo, tudo, é uma gama de coisas, né? E é como a gente diz, é bem variado, né? E é por isso que chama esclerose múltipla. Ela tem Também. muitas faces, né? É, E afeta é cada múltipla um de porque ela uma pode forma. afetar várias coisas em diferentes pessoas, locais diferentes também. Exatamente. E de diferentes formas, né? É, Diferentes formas. Porque o que pode ser muito extenuante para você, para mim, pode ser menos, né? é. O que pode estar muito evidente para mim, para você pode ser menos. E mesmo na questão de bexiga neurogênica, tem aquela diferença. Tem gente que prende, tem gente que solta. Então, tá, até nisso tem diferença. Você tem bexiga neurogênica? Tenho. Mas você prende ou você solta? Tem tudo isso. É. Voltando a falar dos remédios para esclerose com gravidez. Sim. E aí? Tomando remédio para esclerose, eu já descobri que dependendo do remédio, dependendo de como eu conversar com meu neuro também, eu posso continuar tomando remédio. Mas e aí, a hora que a criança nascer, eu vou poder amamentar? Eu sei É, que tem 2 remédios que você pode amamentar enquanto toma. Vou até ler a colinha aqui. uhum, É a bendita da quadriglina. Você pode tomar e o Copaxone. uhum. Que também foi o que aconteceu no meu caso. Que o médico falou, você não vai amamentar. Porque tinha que voltar a tomar medicação e porque ele falou que, de novo, o corpo tem que fazer muito esforço para produzir o leite materno. Também era uma situação que podia gerar surto ou crise, voltar alguma lesão à atividade. Então, eu também não amamentei por conta disso. Para produzir o leite e para amamentar, porque querendo ou Também, não, você gasta uma energia do caramba. Olha, eu nunca é, engravidei, gente. Eu não tenho filhos, mas eu sei que vai uma energia desgraçada. sim. Aí você imagina, criança, bebezinho, acorda de madrugada, de 3 em 3 horas, ele tem que ser alimentado. E aí, se você vai dar o leite materno para ele, além de você estar acordada de madrugada, que já está trabalhando,